Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Fraternidade Caminhos de Luz. Durante esse período de isolamento social, nós estamos com a nossa casa fechada, mas os nossos trabalhos assistenciais continuam. Então, nós montamos um plantão todos os sábados, das 15 às 16 horas, onde nós temos uma pessoa que está recebendo as doações para nossa casa. Então, nós recebemos as doações dos alimentos não perecíveis para compor as cestas básicas, que nós doamos para as famílias que são cadastradas conosco. E nós recebemos também roupas usadas, sapatos em bom estado, brinquedos, diversos utensílios. Então, quem tiver condições de doar, pode levar na nossa casa todos os sábados. Lá também foi montado um bazar de artesanato, e nesse bazar as nossas artesãs contribuem, doando as peças e colocando à venda para que a gente possa reverter esse dinheiro para a gente poder pagar as contas da nossa casa. Então, quem puder também colaborar e quiser comprar um presente aí para sua família, uma lembrancinha, por favor, colabore conosco, tá bom? Quem puder e tiver interesse de se tornar um sócio colaborador, é só entrar nas nossas redes sociais e entrar em contato conosco e fazer a doação que puder. Toda doação é bem-vinda, todos os recursos são bem-vindos para que a gente possa manter a nossa casa aí aberta e funcionando, tá bom? Então vamos neste momento, em comunhão com o Pai, vamos fechando os nossos olhos e vamos agradecer a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, a mais uma oportunidade de estarmos reunidos em pensamento, para mais um dia de reflexão sobre os ensinamentos do nosso Mestre, e em comunhão com os mentores da nossa casa, com os nossos mentores que sempre estão ao nosso lado em todos os momentos, pedimos permissão para iniciar o Evangelho desse dia de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, por ser este o seu reino, poder e glória, para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, o Evangelho da noite de hoje está no capítulo 18, intitulado de Muitos os chamados e poucos os escolhidos. O item de estudo dessa noite, ele está entre o 3 e o 5, intitulado como a porta estreita. Então vamos lá. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que se acertam com ela. Esse evangelho está em Mateus, capítulo 7, versículo de 13 a 14. E prosseguindo, nós temos a outra parábola que diz o seguinte: E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater a porta, dizendo: Abre-nos, Senhor.
E ele vos responderá dizendo: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinastes nas nossas praças. E ele vos responderá: Não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluídos, e virão do oriente, do ocidente, do setentrião e do meio-dia muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. Então os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Esse evangelho está em Lucas, capítulo 13, versículo de 23 a 30. Bom, então vamos lá. Vamos começar a entender um pouquinho qual foi a recomendação de Jesus. O que Jesus queria dizer com porta estreita e porta larga? Neste item em específico, nós devemos fazer uma reflexão sobre dois aspectos. O aspecto das nossas escolhas com relação ao tempo. E é isso que nós vamos entender um pouquinho. O que significa porta larga e estreita e as nossas escolhas de acordo com o tempo que nós temos. Tanto tempo na espiritualidade como tempo aqui na Terra. Então, Emmanuel, ele traz uma denominação muito simples para que a gente entenda o que é porta estreita. Então, Emmanuel diz assim, que porta estreita significa a saída do erro. Porém, significa também a entrada para a renovação. Olha só. Saída do erro e entrada para a renovação. Já a porta larga significa a entrada para a ilusão e a saída para o reajuste. Vejam com poucas palavras como é profundo a denominação segundo Emmanuel, o mentor de Chico Xavier. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Geralmente, quando nós passamos por tribulações, por provações, por problemas, diversos que a gente tem aí na nossa vida, a gente se pergunta por que a gente tem que passar por tudo isso. É difícil às vezes a gente entender mesmo por que a gente tem que passar por tantas dificuldades e por que é tão difícil em determinados momentos a gente manter a sanidade, a gente manter o nosso equilíbrio. E aí a gente fica se perguntando, será que Deus se compraz com isso? Será que Deus... por que Deus permite que isso aconteça? E quando a gente começa a aprofundar mais os nossos conhecimentos sobre os ensinamentos do Mestre, à luz da doutrina espírita, tudo começa a se esclarecer. A gente começa a entender quais são os mecanismos que fazem com que a gente aprenda. E é interessante isso, porque a gente sempre ouve, ou a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. Infelizmente, no estágio evolutivo que nós estamos, a maior parte de nós, infelizmente, tem que aprender pela dor mesmo. Mas por que o Pai permite isso? Será que ele deseja que a gente tenha, que a gente entre, que a gente viva num sofrimento ou que a gente passe por determinadas coisas? Não, não é isso. Quando a gente começa a entender um pouquinho a doutrina espírita, a gente consegue entender a anterioridade da existência, a anterioridade da alma. E os espíritos nos explicaram que quando nós estamos nos preparando para o processo reencarnatório, que a maioria de nós,
a gente tem condições de participar do programa, das principais situações que vão acontecer na nossa vida. Então, simplesmente, por quê? Porque a gente entende no plano espiritual que o sofrimento que renova, que a gente precisa ter reparações, que a gente precisa se elevar, muitas vezes, passando por essas provas, para que é uma forma com que a gente aprenda e dê valor a certas virtudes, a certas situações que no cotidiano, no dia a dia, a gente não teria condições de entender. Então, a gente entende no plano espiritual, a gente até pede para a espiritualidade para que a gente passe por um sofrimento purificador, por um sacrifício que redime. Acontece que acontece que Deus, né, na sua misericórdia, Ele permite que isso aconteça, dentro das nossas proporções, dentro daquilo que a gente consegue aguentar, né? Porque se Ele fosse atender tudo que a gente pede, muito provavelmente a gente não aguentaria 1/3 daquilo que a gente pediu, mas Ele permite que as coisas, que a gente viva uma vida como foi programada e que seja necessário para o nosso aproveitamento. Acontece que quando a gente mergulha na carne, quando a gente reencarna novamente, nós, inclusive pela misericórdia divina, nós esquecemos aquilo que nós prometemos, daquilo que nós combinamos. Então, nós mergulhamos na carne e procuramos as facilidades. E é interessante isso, porque a gente começa a procurar a porta larga, a porta das ilusões, a porta das facilidades, e muitas vezes essa é a porta do orgulho, a porta da vaidade, a porta da falta de respeito pela vida, pelas pessoas, porque nós nos achamos acima de tudo. E nós vamos procurando, no decorrer da nossa vida, procurando situações que muitas vezes fogem do nosso controle. E a porta larga, como disse Jesus, é a porta da perdição. E é interessante isso porque quando a gente só vai se dar conta das coisas das opções que nós fizemos no decorrer da nossa vida, muitas vezes ou quando a gente está doente, uma enfermidade bem difícil, aquela enfermidade que pega mesmo, que nos faz ter medo, ou quando a gente está à beira da morte. É aí que a gente começa a entender o tempo. É aí que a gente começa a refletir sobre as nossas ações e sobre as nossas escolhas. E o triste de tudo é que muitas vezes a gente não tem o tempo necessário para corrigir as nossas faltas e os nossos erros. E quando a gente se dá conta disso, a gente vê que a gente não tem mais tempo de se reconciliar com o irmão, a gente não tem mais tempo de pedir perdão, a gente não tem mais tempo de voltar a falar com a nossa mãe, com o nosso filho, de se reajustar com as pessoas que nós ofendemos. E isso é muito triste, porque quando nós partimos com esse sentimento, porque ninguém muda, né? Só porque partiu nós vamos mudar e todo mundo vai mudar os pensamentos e sentimentos. Não, nós vamos voltar para o plano espiritual da mesma forma que nós somos aqui, com os nossos sentimentos, com as nossas angústias, com as nossas aflições. E o tempo passou e nós
perdemos essa oportunidade de reajuste. Por quê? Porque nós escolhemos mal. Então, a recomendação de Jesus para nós, para que a gente se deixe levar, que a gente parta para a escolha perfeita ou pela melhor escolha, que é a porta estreita, é muito providencial, principalmente para os dias que a gente vive, porque a gente não sabe quando nós vamos partir, até quando nós estaremos aqui. E a porta estreita, ela faz a gente refletir bastante com relação às nossas ações, às nossas escolhas, e às vezes a gente tem a impressão, quando a gente começa a estudar, a gente tem a impressão que a porta estreita ela é ruim e ela só está ligada ao sofrimento. E não é isso. Não é isso. O sofrimento, sim, redime, ele é uma das formas de nós aprendermos. Mas as outras formas que a gente tem para aprender, que está relacionada às nossas boas escolhas, é a porta estreita. É isso que Jesus queria, que nós escolhêssemos o caminho do bem. Por isso que os espíritos sempre disseram para a gente que quando a gente tivesse alguma dúvida de qual é a conduta, de qual é a norma, de quem seguir, para saber se a gente tem esse crivo de se nós estamos indo bem ou não, é só seguir os ensinamentos do mestre, os exemplos do mestre, porque quando nós seguimos os exemplos do mestre não tem como errar, porque ele foi o grande exemplo de virtude e todas as suas virtudes Jesus vivenciou. Então não tem como a gente errar com relação às nossas escolhas se nós seguirmos os ensinamentos do mestre. E Jesus, lógico, né, com a sua pedagogia, ele nos ensinou que é aquilo que a gente já sabe, que é profundamente divulgado pela doutrina espírita e por outras doutrinas, que a gente tem que seguir o amor e a caridade. Então, quando nós conseguimos nortear a nossa vida em favor do outro, em favor do amor, nós começamos a nos purificar. Então, quando você beneficia o outro, quando você ajuda o outro, você é o primeiro beneficiado. E esses caminhos tortuosos, eles vão sendo amenizados, porque não é aquele que pratica o bem, que pratica a caridade, que segue o caminho reto, ele não está dispensado do sofrimento, porque ele precisa também se purificar. Ele não é diferente do outro. Acontece que quando nós começamos a nos tratar, a tratar os nossos sentimentos através da porta estreita, porque a porta estreita nos traz isso, ela nos traz o refinamento das nossas emoções. Quando a gente começa a fazer essa reflexão, essa reforma íntima, começa a mudar os pensamentos, nós começamos a evoluir e lidar de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim, com os nossos problemas. Então não quer dizer que aquele que pratica o bem não sofre. Ele sofre também, porque ele precisa daquilo, ele também precisa aprender. Só que ele trata de uma maneira diferente. Ele trata com resignação, com fé. E isso que Jesus nos traz. É isso que a doutrina espírita nos traz. Porque todas as nossas ações, tudo aquilo que vem para nós, ele é o reflexo daquilo que nós pedimos e daquilo que nós necessitamos. Então Deus, ele permite que essas coisas aconteçam conosco para que a gente se purifique, que a gente aprenda.
justamente porque Ele é misericordioso e Ele permite que nós tenhamos o trabalho, que nós tenhamos esse refinamento. E muitas vezes, infelizmente, é através do sofrimento. Então, não basta sofrer, nós precisamos aprender a sofrer. Olha que interessante. É estranho falar isso, de aprender a sofrer. Mas não é não. O aprender a sofrer é a gente ser resignado. É a gente não se revoltar contra Deus. Porque quando você se revolta contra Deus, quando você não aceita ou culpa o outro pelos seus problemas, porque às vezes a gente faz isso mesmo, a gente culpa as pessoas, a gente acha que o mundo é culpado daquilo que acontece com a gente está, infelizmente, em vez de aprendendo, a gente está agravando mais as nossas faltas. E, querendo ou não, se a gente não aprende a lição que nos foi colocada, nós vamos ter que fazer a prova de novo. É igual aquele aluno, se ele não aprendeu, ele não foi bem na prova, ele vai ter que estudar e refazer de novo. E é isso que acontece conosco. Se nós não fazemos a lição de casa, nós vamos ter que voltar novamente a aprender. Então, a gente, nesse evangelho, ele é muito claro com relação a isso. As nossas escolhas e o tempo, a relação de tempo, ela está muito ligada. Então, a gente não pode se esquecer que tudo aquilo que a gente tem é porque a gente um dia contribuiu para isso. Então, não dá para a gente esquecer que a sementeira, ela é opcional. Então, você planta aquilo que você deseja, aquilo que lhe compraz. Só que a colheita, não. A colheita, ela é imposta. Ou seja, porque todos nós estamos sujeitos às leis divinas. Então, tudo aquilo que você planta, você colhe, na mesma proporção. Então, se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai colher o mal. E é isso que a gente precisa ter muito em mente, e é isso que a gente precisa saber refinar. E esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito difícil, onde nós, querendo ou não, nós vamos ter aí um reflexo, e estamos tendo um reflexo muito difícil. Muitas famílias hoje, elas estão aí chorando pelos seus entes queridos, porque partiram. Muitas famílias estão aí sofrendo por uma doença, tendo um familiar internado, sem saber notícias, apreensivos. Nós temos aí muitas pessoas que estão desesperadas, estão ansiosas, estão depressivas, estão com medo. E isso é normal diante do momento que a gente está vivendo. Muitas famílias estão com seus familiares desempregados. Então, este é um momento muito complicado, muito delicado, em que as nossas ações, as nossas escolhas são primordiais. A gente precisa refletir muito sobre aquilo que a forma com que nós estamos nos posicionando diante desse sofrimento. É interessante isso. E abre um leque de reflexões muito grande, porque como que nós estamos nos posicionando até hoje? E quando eu falo até hoje, eu não estou falando só dessa existência, estou falando de outras existências. O que nos está chegando hoje? O que é o reflexo hoje? O que nós estamos vivendo do passado? Então, que todo esse momento difícil, que
que esse sofrimento, ele faça com que a gente possa sair de todo esse momento de uma forma melhor. Esse é o objetivo, que a gente saiba sofrer. Então não vamos nos revoltar, não vamos nos revoltar contra Deus, vamos aceitar, vamos agradecer a tudo que chega até nós, tudo. Porque nada que aconteça no nosso planeta, na nossa vida, está fora do lugar. Às vezes a gente tem essa impressão, mas nos planos de Deus, nos desígnios de Deus, está tudo dentro, está tudo correndo dentro da maior normalidade. É que nós, com o nosso pouco entendimento, a gente não consegue abranger os desígnios do Pai. Somente muitas vezes quando a gente for partir, quando a gente estiver do outro lado, que a gente vai conseguir entender o porquê que está tudo isso acontecendo com a gente. Mas a questão toda, agora, neste momento, não é os porquês, e sim viver. Procurar viver da melhor forma possível, sempre dentro da fé, do amor, trazendo uma palavra amiga para aquele que está precisando, restaurando os sentimentos, trazendo com que as pessoas voltem ao seu normal, vamos dizer assim, né? Trazendo uma palavra com que as pessoas possam ter de novo confiança e tenham paz neste momento. E é muito difícil, mas a gente consegue. Quando a gente se propõe a isso, quando a gente se propõe ao bem, toda a espiritualidade e o Pai se volta a nós. Isso nos faz um bem e nós nos tornamos aqui instrumentos dele para todos os momentos, principalmente para os momentos difíceis. Eu gostaria de, só para finalizar, né, porque a gente sempre tem que finalizar com alguma coisa, eu gostaria de deixar uma mensagem de André Luiz, que está no livro Vivendo o Evangelho, no volume 2, lá na página 76, intitulado, lógico, de Porta Estreita, que esse é o objeto do nosso estudo desse dia de hoje. Então, nessa mensagem, André Luiz diz o seguinte: você conhece as próprias imperfeições. É agressivo, mas não age. É invejoso, mas finge. É ciumento, mas não atua. É egoísta, mas oculta. É orgulhoso, mas disfarça. É vingativo, mas se segura. É implicante, mas esconde. É mesquinho, mas não revela. É petulante, mas dissimula. É rancoroso, mas encobre. Não adianta você fazer de conta que não tem defeito e imaginar que está a caminho do encontro com Jesus. Quando se esquece da renovação íntima, a porta estreita que conduz ao reino de Deus é a transformação moral. Então, não adianta, não existe, como eu sempre falo, fórmula mágica. Se nós não nos voltarmos para os nossos sentimentos e esse aprimoramento das nossas virtudes e trabalhar os nossos defeitos, infelizmente, nós vamos ter que repetir a prova todos os anos, porque nós não vamos conseguir e nós vamos ser sempre aquele aluno que repete de ano constantemente. Mas graças a Deus, Deus está ao nosso lado e permite que a gente sempre possa reparar e que a gente possa sempre se voltar para o bem. O problema é a questão do tempo. Então vamos mais uma vez, fechando os nossos olhos, e vamos agradecer e pedir por todos os nossos irmãos que se encontram neste momento em sofrimento, pelos nossos irmãos
que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nas penitenciárias, nos orfanatos, nos asilos. Pedimos também pelos nossos irmãos que estão nas ruas, por aqueles que hoje estão sofrendo por um sentimento que muitas vezes não sabe nem porquê. Pedimos, Senhor, que abrande os nossos corações para que possamos fazer as melhores escolhas da nossa vida, sempre baseados no amor e nos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Pedimos muita força e coragem a todos nós, que possamos ser renovados em nossa fé, em nosso amor e em muita paz. E mais uma vez, agradecidos que estamos, pedimos permissão para encerrar o Evangelho desse dia de hoje, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, pois bendito é o fruto do vosso ventre, e nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, ora por nós, agora e na hora de nossa libertação. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Tchauzinho.